Você mudou e a sua casa também mudou? Você mudou, você mulher mudou, mas a sua casa mudou também? Ela acompanhou a tua mudança? Porque nós mulheres, nós somos nós somos mulheres de ciclo, né? Nós vivemos sempre com ciclos na nossa vida. A gente tem o nosso ciclo menstrual, que é um ciclo, ele vai vivendo, são várias fases da nossa vida, né? Você sente que mudou muito nos últimos anos, mas a sua casa continua a mesma? Talvez você tenha se tornado mãe, talvez você tenha trocado de trabalho, talvez você tenha começado a trabalhar em home office, talvez você esteja construindo uma carreira, talvez os filhos tenham crescido, talvez esteja vivendo uma separação conjugal, talvez esteja entrando na menopausa, ou talvez você simplesmente não seja mais a mesma mulher de alguns anos atrás. Porque ao longo de mais de 20 anos trabalhando com ambientes, eu percebi algo muito interessante. Quando uma mulher muda, a casa dela também precisa mudar. A casa dela vai acompanhando essa mudança. Mas nem sempre nós percebemos isso. Nem sempre a gente percebe isso. Quando uma mulher muda, a casa também precisa mudar. Porque ela precisa ancorar essa energia da mulher. Por que precisa ancorar essa energia da mulher? Porque nós somos as gestoras do lar. Às vezes nós mudamos e nós queremos que a nossa casa também mude. Antigamente isso era muito mais notável nas nossas casas, porque na sexta-feira, que era o dia, o dia da faxina, o que acontecia? Muitas vezes as mulheres limpavam a casa e mudavam os móveis de lugar, mas não tinha uma questão específica por mudar de lugar, não tinha uma situação específica, não. Elas simplesmente tinham muitas que enjoavam dos móveis daquele jeito e às vezes elas faziam esse movimento inconsciente. Trocavam o sofá de lugar, trocavam de 2 lugares por o de 3 lugares, porque antigamente era assim. Como a estante da televisão era móvel, então elas giravam a sala de estar para ver as coisas diferentes. Só que isso era feito de uma forma inconsciente. E elas queriam ver a sua casa mudar. E aí não sabiam como, só que elas não estavam entendendo que elas estavam fazendo esse movimento. Mas esse movimento sempre existiu. E a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: será que a sua casa representa a mulher que você é hoje? Será que ela representa o que você se tornou hoje? Será que a tua casa acompanhou todos esses movimentos, os teus estudos? Será que a sua casa ela acompanhou a tua evolução? Será que aconteceu essa mudança que acontece com você? A tua casa também mudou junto com você ou você mudou e a sua casa ficou para trás? Será que a sua casa representa a mulher que você é hoje ou ela ainda está sustentando uma versão antiga da sua história? Você já parou para pensar você já parou para se fazer essa pergunta? Porque a gente acha que a nossa casa é só parede, chão, teto, móveis, decoração, que ela não é viva, mas pasmem, a sua casa é um organismo vivo, porque ela vai absorvendo, sentindo todas as movimentações das pessoas que moram nela. Se você não cuidar de uma casa, não fizer manutenção, ela começa a estragar. É a mesma coisa que uma criança. Se você não der atenção a uma criança, ela começa a fazer birra. Ela começa a ter certas atitudes para chamar a sua atenção. A casa é a mesma coisa. Será então que a sua casa ela representa a mulher que você é hoje? Responda essa questão para você mesma ou coloque aqui nos nossos comentários. Ou ela ainda está sustentando uma versão antiga da sua história?
Qual foi, essa aqui é uma outra pergunta, qual foi a maior mudança que aconteceu na sua vida nos últimos 5 anos? Você consegue lembrar disso? Você consegue saber qual foi essa mudança que você teve na sua vida nos últimos 5 anos? As mulheres, nós somos seres cíclicos, como eu comentei antes. A nossa vida, ela muda várias vezes. E muitas vezes são por situações que são, de uma certa forma, involuntárias, que acontece que nós vamos mudando na nossa vida, as nossas outras personalidades vão nascendo e aí a casa precisa acompanhar. Eu vou explicar para vocês como é que é. Prestem atenção aqui comigo. Muitas mulheres mudam quando se tornam mães. Existe uma frase que toda mulher que se torna mãe, ela não aprende a ser mãe durante a gestação, não, nada disso. Todo mundo diz aquela frase assim, ó, ela vai aprender a ser mãe quando o bebê nascer. Então a gente muda ao nos tornarmos mãe. Nós mudamos quando os nossos filhos crescem. Nós mudamos quando encerramos os relacionamentos. Nós mudamos quando iniciamos novos projetos. Nós mudamos quando entramos na menopausa ou na pré-menopausa. Nós mudamos quando nos aposentamos do nosso trabalho. Nós mudamos quando nos tornamos mãe, porque a gente prepara a nossa casa para ter uma vida a dois. Então tudo está no seu devido lugar, aquele papel de parede impecável, a roupa de cama impecável, a cristaleira tudo no lugar, os armários todos organizados, os armários do quarto closet com as roupas tudo organizado, tudo bonitinha, não tem nada de coisa acumulada para fazer, a lavanderia está sempre em ordem, a casa está sempre em ordem, está sempre num silêncio. Você consegue ter tempo para assistir a tua televisão, você consegue ter tempo para fazer a tua leitura, para sair, para jantar com você e seu marido, seu namorado, enfim. Você consegue tirar esse tempo. Você tem tempo até para ter uma, que eu gosto de chamar para fazer nadismo, que é fazer nada. Você tem tempo até para fazer nada. Agora, a partir do momento que você se torna mãe, a mudança ela é tão grande que eu gosto até de dizer assim, a gente não tem manual de instrução para ser mãe, assim como os filhos não têm manual de instrução para a mãe que acabou de nascer. A gente vai descobrindo de olhos fechados e vamos tateando por onde ir, que caminho seguir, como fazer, o que escolher, o que não escolher, o que fazer. Só que a nossa casa vai mudando. Mas a gente nunca para pensar como a nossa casa vai mudar quando nos tornamos mãe. Porque quando a gente se torna mãe, a nossa casa fica atividades por fazer. Você não consegue dar conta da roupa na lavanderia. E não estou dizendo aqui que é sempre assim, mas tem dias que será assim. Você não vai conseguir lavar a louça do dia inteiro. Você vai ver que você está esgotada e você não tem forças para cuidar da sua casa. Você deixa de lado, ou melhor, você vai deixar de lado o seu autocuidado, a sua autoimagem. Você vai passar a ter olhos somente para uma pessoa, um ser humano, que é o seu bebê. Então você começa a ter que fazer escolhas, e escolhas que você só vai aprender, só vai saber dessas escolhas que você vai fazer quando chega no momento. Porque quando a tua vida muda por ser mãe, a sua casa ela vai mudar tão rapidamente que aí você vai ter que dizer, você vai largar a sua casa, você vai ter que soltar a tua casa, assim como você vai ter que soltar os cuidados que você tem consigo mesma, porque você vai ter só olhos para o seu bebê. E a partir desse momento a sua casa já está mudando. Ela não vai ficar na mesma organização que estava quando era só você e teu marido. Ela não vai ficar limpa quando era só você e seu marido.
A tua pia vai estar com louça, a tua lavanderia vai estar com roupa. Você vai passar muito tempo fazendo esses trabalhos domésticos. Ah, Elise, mas eu tenho alguém que me ajuda. Que bom, que ótimo. Todo mundo deveria ter alguém que ajude. Mas tem certas coisas que as mães querem fazer. Cuidar do bebê, cuidar das coisas do bebê, limpar os utensílios do bebê, lavar a roupa dele, secar, enfim, cuidar das roupinhas. Então sempre tem aquele ditado que diz assim: quando o bebê dorme, a mãe dorme. Mãe nenhuma vai dormir, mãe está cuidando das coisas. E ainda existem as mães que se tornam mães e são empreendedoras. E elas acham que quando elas são empreendedoras, quando elas são mães, que elas vão dar conta do recado, que elas vão levar o bebê para a empresa, que elas vão conseguir trazer a empresa para dentro de casa e trabalhar e ser mãe e dar conta. Mal sabem que isso não vai funcionar. Então a sua casa já mudou mais um pouco, porque você que é empreendedora e que se tornou mãe, você quer trazer a empresa para dentro de casa. E aí vem a outra mudança, que é a questão dos relacionamentos, porque nesse momento você vai se distanciar do seu marido de uma certa forma, porque você está cuidando e se dedicando explicitamente para um único ser. Então você já viu que a sua casa já mudou de duas formas. A casa que você preparou para o seu bebê, a casa que você está tentando gerenciar, porque você é uma gestora. Agora você passa a ser uma gestora do lar de fato de quando você vira mãe. E ainda mães que são mulheres que são empreendedoras e que são mãe querem trazer a empresa para dentro de casa. Então só ali você tem 3 pessoas dentro de você, que você, mulher, você é mãe e ainda você quer ser empreendedora. Tudo dentro da sua casa. E a tua casa começa a mudar. E quando iniciamos então, quando as crianças ficam menores, eu vou contando a história para vocês, que é a história de muitas mulheres por aqui. E aí o seu bebê cresce, ele fica um pouco maior, e aí você começa a pensar que você vai deixar ele na escola. Ah, 2 anos eu vou deixar ele na escola? Não, 6 meses eu não tenho como fazer, eu preciso deixar na escola. E aí o seu coração vai partir em 500 mil pedaços. Aí você deixa o seu bebê na escola, você faz essa adaptação e você volta para o seu trabalho ou volta para a sua casa e aí você sente a sua casa vazia. Sua casa está vazia, não tem mais choro de bebê, não tem mais coisas espalhadas no chão, porque o bebê já cresceu. Então ele tem aquela fase de você preparar a sua casa para o seu marido, você tem a fase de ser mãe, empreendedora e mulher e gestora do lar. O seu bebê cresce, a tua casa vai virando uma bagunça cheia de brinquedos, livros, roupa, carrinho. É a tua casa que você não consegue dar conta. Vejam, nós não fizemos nenhuma reforma na sua casa. A sua casa só foi mudando com as suas mudanças. E ela não lhe pede nada, ela simplesmente vai te acompanhando nessa confusão inicial, porque, gente, é uma confusão inicial ser mãe. As mulheres que não sentem essa confusão, que não sentem essa bagunça dentro da sua casa, que não sentem esse desespero, porque bate o desespero de você querer fazer tudo da melhor forma como você fazia antes, mas você não consegue fazer da melhor forma como você fazia antes. Você não consegue ver a tua casa toda organizada, tendo uma criança, sendo mãe, sendo uma empresária dentro de casa. E aí sim você pode surtar no bom sentido, né? Você pode ficar desequilibrada por causa disso. Então a sua casa vai passando por fases, a sua casa vai ficando acompanhando você e você não presta atenção nisso, que a sua casa está te acompanhando, que a sua casa está mudando junto com você. As mulheres que não sentem
essa confusão de que a casa está bagunçada, de que elas não têm tempo para si próprias e de que elas se doam integralmente para o bebê e que elas querem ser empreendedoras e que elas veem a sua vida desesperadamente fora de controle, que elas não sabem mais o que fazer. Quem não sente isso, quem não sente essa bagunça toda, quem não sente esse desespero de querer ser mãe, de querer ter a sua vida como mulher e de querer ser uma empreendedora, então não sabe o que é ser mãe. Não sabe o que é ser mãe e não sabe o que é ser uma gestora do lar e não sabe o que é ser uma empreendedora dentro de casa. E posso até dizer mais, porque é muito fácil você ser mãe, ter uma babá, ter uma empregada, ter uma cozinheira, é muito fácil. Agora, quando nós somos mães que querem cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda ser empreendedora, não tem como você se manter equilibrada. Impossível. Impossível. Isso não existe. O equilíbrio ele vai vindo com o tempo. E prestem atenção que a sua casa, ela se desequilibra, ela se despedaça nesse momento. E aí você junta os cacos conforme os teus filhos vão crescendo e você vai começando a reestruturar a sua casa. Ou seja, ali começa a nascer um novo ciclo. O ciclo que você tem meio período para deixar o seu bebê na escola e você tem meio período para trabalhar. E aí você começa com novos projetos da sua vida. E você foca, você se integra com os teus novos projetos. Então, você vê que a tua casa vai mudando junto com as tuas fases. E as mulheres que entram na menopausa? As mulheres que sentem esses calores, né, os fogachos como chamam, as mulheres que têm uma falta de memória. Já aconteceu comigo N vezes de eu estar conversando, falando e dá um branco. E aí você quer guardar as coisas dentro da sua casa e você não lembra o que você ia fazer. E você quer sair da cozinha e buscar algum utensílio no seu quarto e você chega no meio do caminho, esqueci o que eu ia fazer. E aí é uma coisa, gente, é uma coisa muito complicada, porque a pré-menopausa é uma situação que eu estou vivendo na pele essa emoção. A irritabilidade do início da nossa pré-menopausa é uma coisa inexplicável, porque tudo e todos te irritam. E aí você começa a desenvolver essa irritabilidade no seu ambiente e a tua casa vai sugando, a tua casa vai grudando isso nas paredes, vai grudando, você começa a ficar irritada e a tua casa gruda essa irritação, você fica sem paciência e a sua casa gruda essa irritação, essa impaciência. Porque acontecem de mulheres que guardam as coisas dentro de casa e elas não lembram aonde guardaram. A casa, ela vai vivendo esse nosso ajuste do nosso corpo e da nossa mente, da nossa consciência e dos nossos hormônios junto conosco. Percebam isso, que quando a casa, nós estávamos com um bebê pequeno, ela estava numa situação de ficar bagunçada. E a nossa cabeça estava bagunçada da mesma forma. Olha que incrível isso. A casa ela vai acompanhando isso tudo. E agora nessa fase de pré-menopausa, então parece que a casa esconde as coisas. Parece que a gente não acha nada. Quem está nessa fase aqui? Comenta para mim. Quem está na fase inicial do ciclo? Qual que é a fase inicial do ciclo, Lise? Eu comprei o meu apartamento. Agora vou fazer o apartamento dos meus sonhos. Qual é a segunda fase, Lise? Agora a gente vai casar. Aí aquele apartamento está sempre lindo, impecável, maravilhoso, cheiroso, que não precisa nem contratar diarista, porque ninguém suja. Aí vem a terceira fase dos filhos, ou filho, né? Filhos. Aí a sua casa vira uma bagunça, igual o cérebro.
Quando você está comprando um apartamento, quando você entra para morar com o teu marido, que vocês organizam a casa, a tua cabeça está totalmente organizada. Você sabe o que você quer, aonde que você quer ir, como que tem que organizar isso, como que se organiza a lista disso, a lista daquilo, o casamento, enfim. Você está organizado, a sua casa está organizada. Quando você decide ser mãe, você prepara o quarto, você faz tudo direitinho. Você prepara até às vezes o quarto do bebê primeiro e deixa o seu quarto por último. Aí nasce a criança e o teu quarto vai ser feito lá 10, 20 anos depois. Era assim. E tem muitas casas que continuam assim e está tudo certo. Não se diminua se você deixou a sua casa, que eu digo assim, falando de uma questão de decoração, de cuidado, de estética, por último, porque você teve que investir em outras coisas. Não se culpe por isso. Está tudo bem e vai ficar tudo bem. Então vejam que a mulher, ela tem muitas fases. E as casas vão acompanhando estas fases. E quando a gente chega nessa fase, né, da pré-menopausa, é quando o bebê cresceu e saiu de casa. Aí as mulheres sentem essa questão do ninho vazio. E aí a sua casa fica num silêncio. Fica tudo organizado. E aí você diz, nossa, minha casa está muito grande. Eu preciso me mudar, eu preciso ir para um lugar menor. Esse foi o teu primeiro pensamento. E aí você começa a entrar na fase da pré-menopausa. Então você deixa a sua casa grande de lado e você começa a sentir essas mudanças no seu corpo, e aí você percebe que a sua casa esconde as coisas. Então você vai viver essa fase, você vai ficar na casa do jeito que você está, e você pensa assim, não, eu vou organizar a minha casa melhor. Está na hora de eu cuidar da minha casa. E aí você começa a fazer o seu quarto dos sonhos, você começa a fazer a sua cozinha para você, quem sabe, iniciar uma nova fase que é aprender a cozinhar. Então as mulheres começam a ter outras sensibilidades, a ter outras necessidades nesse momento. Então são fases, que a nossa casa ela vai acompanhando. E tem esses momentos, essas coisas, por exemplo, do desenho das crianças, né? De fazer um quadro e colocar lá na parede. Isso é arquitetura humanizada. Aquelas crianças que pintam toalhas, sei lá, que fazem bordado, que trabalham com artes, que levam isso para suas casas e que vocês deixam expostos isso, que daí vem essa fase de melancolia do ninho vazio e da menopausa e da mulher que está se aposentando e ela está vivendo essas novas sensações, tanto do seu corpo quanto da sua mente, da sua cabeça. Gente, a gente não teve paz até agora. A gente não teve paz até agora, porque nós estamos nessa fase de mudar de ciclos até agora. Então percebam que chega nesse momento, a nossa casa ela está pedindo cuidados. Então é nesse momento que as mulheres vão começar a cuidar da casa. Vão cuidar da casa na questão de trocar de móveis, trocar de decoração, trocar o papel de parede que está todo rabiscado, enfim, que está rasgado. É nessa fase que as mulheres vão cuidar da casa. Dica da arquiteta agora, para as mulheres que estão nesta fase do ninho vazio, da menopausa e da aposentadoria. Não revolucionem a casa de vocês para perder a cara de vocês, o cheiro de vocês. Não façam isso, porque aí você vai perder a questão da compaixão, do amor, da tua casa ser uma casa humanizada. A arquitetura humanizada é isso. Não há outro tipo de arquitetura humanizada. A arquitetura humanizada é quando tem aquele cheirinho de comida, aquele pano de prato com crochê, aquela almofada que a avó fez,
aquela colcha que a avó ajudou a costurar, como é que eu vou dizer, aquele forro, aquela capa de almofada que você, num momento que a tua filha estava aprendendo a pintar na escola, vocês pintaram juntas. Não tirem essas memórias da casa de vocês, deixa lá. A casa de vocês, nesse momento, ela está vivendo a fase de fixar a personalidade dela, assim como vocês. Agora vocês estão fixando a personalidade de vocês, porque, gente, vocês têm várias pós-graduações, doutorados, vocês têm vários cursos de extensão e vocês não sabem disso. Só que sim, vocês têm curso de extensão, costureira, arrumadeira, cozinheira, psicóloga, psiquiatra, enfermeira, mediadora. Vocês têm curso de hotelaria, uma série de coisas, porque quando se é mãe de fato, quando se está junto, quando se cria, quando se estressa, quando as mães gritam, porque mãe grita, claro que mãe grita. Mãe que não grita não é mãe. Mãe que não se estressa não é mãe. Mãe que não se culpa não é mãe. Porque a gente é mãe. E é assim. E tá vendo como a nossa casa agora ela pede para que nós não tiramos essas memórias. A gente não deve tirar essas memórias porque é isso que vai dar a essência para as nossas casas. Quando nós estamos nessa fase da perimenopausa, da menopausa, da aposentadoria, que a gente quer tirar, que a gente quer mudar a nossa casa, colocar a nossa casa do nosso gosto, porque nós já estamos numa idade de quase 50, 50 e poucos. Essa fase é a fase de que a gente quer cuidar da casa, mas não tire a humanização da sua casa, o carinho dela ao fazer essas reformas. Deixe isso. E é isso que faz a diferença, é isso que se chama arquitetura humanizada. Sabe por quê que não é para você tirar? Porque os teus filhos vão ter netos. E aí são histórias que você vai contar para eles do que vocês faziam dentro de casa. Olha que lindo isso. E é assim que vai ser. Nós mulheres, nós temos fase de que quando compramos o apartamento ou a casa, quando a gente faz o projeto inicial, às vezes aí somos mães, aí os filhos crescem, muitas mães são empreendedoras, e aí tem relacionamentos que se encerram quando se tornam mães. E quando se encerra um relacionamento, muitas casas morrem nesse momento, porque não é somente o que está encerrando a vida de marido e mulher, é a casa que está encerrando, porque quando se separa um casal, a casa se sente perdida, a casa se sente dividida. E então são as fases nossas e as casas que elas vão nos acompanhando. E cada mudança traz uma nova versão de nós mesmas. Hoje existe uma realidade que veio para ficar, que são as mulheres que passaram a trabalhar dentro de casa. E agora eu vou fazer outra pergunta para vocês e vocês me respondam nos comentários. Se eu mudei, a minha casa também mudou? A minha história eu tinha escritório, trabalhei há um tempo no escritório, quando eu fui mãe, fechei o escritório, levei o escritório para dentro de casa. Depois de um certo tempo, o escritório voltou a ter portas na rua. Mas aí, numa outra fase de que quando não tinha mais escola integral, voltei para home office. O quarto de hóspede se transformou no meu escritório, que agora aqui é a Casa Olos. E assim a vida segue. Mas a gente tem que ter consciência de que quando estamos na casa como gestora, como mãe, como mulher, como esposa, ou quando estamos na casa como empreendedoras. E ela vai se adaptando e nós vamos nos adaptando
e a casa vai se tornando, tomando formas, e a energia vai se compondo. Porque aqui dentro do meu home office, aqui é trabalho. Então aqui eu preciso de silêncio, de organização, eu preciso de espaço para atender as casas de vocês. E a minha casa continua da porta para fora. E a minha casa se adaptou assim. A casa também tem ciclos. Só que a casa vai acompanhando os ciclos das mulheres. Ao longo dos anos eu venho observando os ambientes e percebi algo muito interessante. Que não é só nós que passamos por ciclos, que as casas também passam, assim como a natureza. A natureza também tem ciclos. Então vejam, a casa, ela acaba se tornando um organismo vivo. Ela não é estática. Porque assim como nós vamos mudando o que sentimos, pensamos, falamos, as nossas mudanças na nossa vida pessoal, as nossas mudanças na nossa vida de trabalho, a nossa casa, ela vai se adaptando, ela vai interagindo, ela vai se modificando. E existem ambientes que nos acolhem durante uma fase da vida. Mas existem ambientes que não adianta, não vão nos acolher. Também isso vai fazer sentido, talvez agora não faça mais sentido você morar nesse lugar. Exemplos: ou mudar de lugar, ou mudar o seu ambiente, né? Mudar as coisas de lugar dentro do seu ambiente. Vontade de trocar os móveis, vontade de pintar as paredes, vontade de reorganizar tudo diferente, sensação de não pertencimento dentro de casa, isso também acontece. Excesso de objetos, porque quando a gente decora, arruma, põe coisa, e aí no passar do tempo, quando a gente vai ficando mais velha, mais madura, nós percebemos que não precisamos de tudo aquilo. Estou fazendo leitura dos ambientes com a leitura da consciência feminina. Então tem mulheres e mulheres, casas e casas. A fase de uma não é a fase de outra, a forma com que A passou pela fase não é a mesma forma que B está passando pela fase. E as casas, elas vão se ajustando, é uma engrenagem. Sabe por que é uma engrenagem e é um ajuste? Porque tudo que a gente sente, pensa e fala, as nossas casas, elas vão guardando essa informação. Elas vão fazendo o seu livro de memórias. Elas vão registrando tudo. Daqui a uns 10, 15 anos a minha casa vai ser assim, 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 assado. E aí passaram-se 10, 15 anos e aí você volta lá naquele teu pensamento porque tá na memória da casa. Tá na memória da casa. E aí você pensa em colocar em prática. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Quando a gente quer mudar, quando nós queremos mudar, o que a gente faz? Corta o cabelo, pinta o cabelo, muda o jeito de se vestir, faz um curso. E as casas? Quando você quer mudar, o que você faz? Tu quer revolucionar a tua casa inteira. Por quê? Porque você também quer mudar. Então, quando você muda você vai mudar a sua casa, porque a tua estética, o teu jeito de ser, o teu jeito de agir, o teu jeito de ocupar a sua casa, o teu jeito de usufruir a tua casa, o teu jeito de viver a sua casa, a tua casa precisa dar suporte a esse teu novo ser, essa tua nova personalidade de mulher. Então a vontade de constante de mudar alguma coisa nem sempre é de insatisfação. Às vezes é crescimento. Às vezes os ambientes, eles perderam aquela função que tinha antes. E agora você quer dar uma nova função. Então você precisa pertencer à sua casa. E a sua casa vai pertencer a você. A casa que serviu para a mulher que foi ontem, talvez não seja mais a casa que representa a mulher que você é hoje. Os sinais de que a casa não acompanhou a sua transformação, porque sim,
tem casas que não conseguem acompanhar a sua transformação. E aí a casa vai começar a dar sinais para você prestar atenção. Eu já falei aqui para vocês o seguinte: as casas falam e elas vão dando sinais, só que nós temos que saber ouvi-las. Então prestem atenção para ver se vocês já ouviram estes sinais, ou já sentiram, perceberam. Tudo parece pesado. Se você sentir que a tua casa está pesada, pesada mesmo, que tu entra em casa de nossa, meu Deus do céu, não vejo a hora de amanhã ser o horário de eu levantar e trabalhar e sair. Muitas pessoas, quando têm essa sensação de peso, muitas delas chegam até ter vontade de tomar café fora de casa. Tamanho é o peso, a sensação de que a sua casa está apertando você, deixando você sem ar. Outro item de que a sua casa não acompanhou a sua transformação. Falta de vontade de ficar em casa. Porque quando você muda de casa, quando você compra uma casa nova, você vai precisar de um tempo para se ajustar. Muitas vezes, durante esse tempo, acontecem vários ajustes, como reformas, enfim, para ajustar a sua engrenagem com a engrenagem da casa. Então, às vezes você sente um cansaço constante ao entrar em casa. Esse é um dos fatores que a sua casa não está adaptada à sua mudança. Outro item: excesso de objetos acumulados, ambiente sem propósito. Por exemplo, agora você está sem teus filhos, sobraram os quartos. Mas os teus filhos podem vir tudo de uma vez só. Por exemplo, nossa casa precisa acompanhar a nossa vida. Isso não exige reformas homéricas, não, nada disso. A nossa casa, ela tem sentimentos, emoções, sente o amor que a gente sente por ela. E assim ela vai devolver o amor que nós sentimos, nos cuidando, nos amparando, nos devolvendo a felicidade, o amor e o carinho lá do início. É assim que funciona. Outra coisa que vocês podem sentir: dificuldade de descansar dentro de casa. Se você sente a sensação de que a sua vida está estagnada, também presta atenção que a sua casa precisa dar uma mexida. Quando a gente faz Feng Shui tradicional, quando eu faço essa harmonização através do Feng Shui tradicional, o Feng Shui ele muda de ciclo, ele muda uma vez por ano, que é quando entra o Ano Novo Chinês, e a cada 20 anos ele também tem sua mudança de ciclo. Quando você perceber que nada mais resolve, talvez seja esse desajuste entre você e sua casa nesse determinado momento. Talvez você esteja numa fase de novos projetos, de se buscar uma vida de empreendedora, buscar uma vida de ser uma mulher de negócios, mas a tua casa não tem estrutura para isso. Então você não consegue talvez mudar de profissão, talvez seja mais difícil, talvez tenha uma sensação de estagnação, que você não consegue se mexer, sabe? De fazer essa mudança na tua vida profissional. Porque como que você vai ser uma empreendedora e você precisa que o ambiente te dê um suporte para ser uma empreendedora? No meu caso, eu tenho um espaço sobrando, que era um quarto de hóspedes, aonde eu transformei ele no meu home office para esta casa sustentar o meu trabalho. Se eu não tivesse essa possibilidade, talvez eu poderia me sentir de uma certa forma que eu ia me estagnar na minha profissão. Porque às vezes a casa ela pede uma transformação física e às vezes a casa ela pede uma transformação psíquica, energética.
E aí vem a tal da sensação de nada parecer se resolver, de nada resolver. Vontade constante de mudar. O número 5, ele quer se aventurar, ele quer mudar, ele quer desafios. O número 5, ele pede desafios. Quem tem o número 5 no número de destino, a sua casa, ela vai te dar desafios se você está morando na casa certa, né? Aí o que acontece? Se a tua casa for a casa certa para você, ela vai te dar esses desafios e aí você vai ficar bem. E aí você vai se sentir bem, porque daí a tua vida vai apresentar desafios e aí você está no fluxo do universo, você está no fluxo da sua missão de vida, você está no fluxo do que você veio fazer aqui. Mas a casa deve sustentar você. A casa deve sustentar a sua energia, a casa deve dar proteção a você, a casa deve te sustentar num momento difícil e num momento maravilhoso. E como que a Casa Ouros ajuda você? Como que a Casa Ouros observa essa transformação toda? Como que a Casa Ouros pode te orientar? Como que a Casa Ouros pode melhorar a sua casa para você passar pelas transformações da sua vida pessoal, profissional e familiar? Foi justamente por isso que quando eu prestei atenção nisso tudo, quando você começa a estudar a energia dos ambientes, quando você começa a entender que as casas falam, mas a gente tem que saber ouvi-las, nasceu a Casa Ouros. Ao longo dessa minha trajetória toda, eu entendi que não bastava olhar apenas para os ambientes como um olhar de arquiteta normal. Porque vocês sabem que eu não sou uma arquiteta normal e eu amo não ser uma arquiteta normal. A minha missão aqui é não ser uma arquiteta normal. A minha missão aqui é ler os ambientes, escutar os ambientes, entender a energia dos ambientes, harmonizar a casa de vocês. Harmonizar a casa para vocês. Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você. Então a casa precisa ser observada em camadas. Holos significa o todo, né? Holos holístico é olhar para o todo. Eu não vou ver somente a questão da decoração, não. Eu vou analisar a sua casa em camadas, tá? A primeira camada que eu analiso é através da reprogramação energética. Então é preparar o ambiente para os novos ciclos. É como abrir um espaço para que a casa acompanhe as mudanças da sua vida. Então a reprogramação energética ela vai fazer a leitura da sua casa, vai analisar o que precisa fazer, que precisa mudar ou o que não precisa mudar. E aí se reprograma as novas mudanças que você quer que o seu ambiente tenha, ou que o seu ambiente sustente você da seguinte forma. Um exemplo, eu quero que a minha casa tenha menos discussão, eu quero que a minha casa tenha menos problemas elétricos, hidráulicos, eu quero reformar a minha casa, eu quero reformar o meu quarto, eu quero que a minha casa, descobrir por que a minha casa mofa muito, eu quero descobrir por que eu fico gripada muito tempo dentro de casa, então eu quero que a minha casa tenha mais saúde, mais qualidade do sono, eu quero ter uma qualidade alimentar, né? Enfim, então a reprogramação energética vai fazer esta análise, que é a primeira camada. A segunda camada é a camada da geobiologia. Ela vai entender, vai ser feita uma análise, uma leitura, para saber a influência do terreno e identificar os fatores naturais que podem interferir no bem-estar dos moradores. Então é feita uma análise usando a radiestesia, que aí eu consigo captar as informações que estão lá embaixo do terreno, para saber como isso está influenciando você. Inclusive, também, sabe, essa análise a gente consegue captar questões de
iluminação natural e artificial. Também consegue compreender-se a malha energética do planeta. Quando a gente se localiza no Google Earth, né, ou no Google Maps, lá tem as coordenadas. Vocês veem lá, né, os graus, os minutos são as coordenadas. Estas coordenadas estão em cima de linhas. E estas linhas, quando duas linhas se juntam, elas podem nos dar dor de cabeça, enxaqueca, não conseguir dormir. Essa é a segunda camada, que se chama geobiologia. A terceira camada é o Feng Shui. Então, o Feng Shui é uma intervenção física, é feita uma leitura no espaço de uma forma um pouco diferente. São 278 tipos de cálculos, 278 possibilidades de projetos de interiores harmonizados entre... A questão é harmonizar você, o cosmos e a Terra. Como assim, Lizzie? A Terra é as posições leste, oeste, norte e sul. E qual posição das estrelas que a gente chama? E como ela se relaciona com você, porque você tem a tua data de nascimento. Então, juntando esses três fatores, se faz um cálculo e se analisa o projeto de interiores através das cores, das formas, da disposição dos objetos dentro da sua casa. Porque existe sempre a casa certa para a pessoa certa. Quando você faz uma análise, uma harmonização com o Feng Shui, que é como se fosse uma harmonização prévia, você consegue saber se esta casa que você está interessado ou esse apartamento é bom para você em todos os aspectos: saúde, família, prosperidade, abundância e trabalho. Então, existe a casa certa para a pessoa certa. A quarta camada é a cabala da casa. A cabala da casa, ela não vai fazer uma interferência física como o Feng Shui. A cabala da casa, ela vai trabalhar com os 72 nomes de Deus, que são os sopros. Então, são letrinhas hebraicas pequenininhas assim, que a gente cola em determinados pontos da sua casa. Também eu preciso trabalhar com a bússola. Também eu tenho que saber onde é que fica o leste na sua casa para colocar a árvore da vida. A cabala da casa, ela vai criar circuitos energéticos que ajudam a casa a sustentar novos aprendizados, novas fases e novas experiências. Eu gosto de dizer que a gente vai harmonizar os teus chakras com os chakras dos ambientes. A sua casa tem chakras? Tem. A sua casa é um organismo vivo, assim como você. A quinta camada é em relação à numerologia do imóvel. Compreender a frequência vibracional daquele endereço, daquele número na porta da sua casa e harmonizar essa energia conforme os ciclos e as necessidades dos moradores. Então, é feito uma harmonização, onde também se trabalha com a radiestesia e se harmoniza o número da porta da sua casa, que esse é o que tem mais influência sobre você. Eu não vou analisar o nome da rua, eu não vou analisar o nome do prédio, porque isso vai influenciar todos do prédio. O número da rua, o nome da rua vai influenciar todos os moradores daquela rua. Então, isso é um aprendizado coletivo. O número do prédio e o nome do prédio é um aprendizado coletivo. Então, essa é a análise que a Casa Olus, ela observa essa transformação da casa e de você, e a gente trabalha em camadas. A gente e eu, né? Eu trabalho em camadas para conseguir fazer a leitura da sua casa. E aí sim, harmonizar você com o ambiente na fase que você está e harmonizar para que a casa te acompanhe e te reestruture e te revitalize nessa fase que você está. Então, cada uma dessas camadas, ela vai observar uma parte da história
história da sua casa. E quando elas trabalham juntas, o ambiente passa a apoiar a vida de quem mora nele. A casa precisa te dar estrutura, suporte energético. A sua casa ela precisa revitalizar você e não deixar você cansada, desgastada, desmotivada, não, nada disso. A tua casa ela precisa repor as tuas energias. Quando você chega em casa para você descansar, para você dormir, a sua casa precisa te abraçar, te acolher. Qual ambiente da minha casa mais me representa hoje? Segunda pergunta. Qual ambiente deixou de fazer sentido para mim? Qual espaço da casa mais me acolhe? Existe algum espaço que estou evitando? Se eu pudesse mudar apenas uma coisa hoje, o que eu mudaria dentro da minha casa? Às vezes, a resposta que procuramos para a nossa vida está escondida dentro da nossa própria casa. Se tem algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, é que a casa participa da nossa história. Ela testemunha nossas alegrias, as nossas perdas, os nossos desafios, os nossos recomeços. E muitas vezes ela está tentando nos mostrar algo que ainda não percebemos. Talvez a vida não esteja travada. Talvez você apenas tenha se transformado e a sua casa ainda não acompanhou você nessa mudança. Porque quando uma mulher muda, a casa também precisa mudar. E se você sente que está vivendo esse momento e gostaria de compreender melhor o que a sua casa está tentando lhe mostrar, me envie uma mensagem. Será com uma imensa alegria conversar com você. A Casa Olus cuida da sua casa para que ela cuide de você. Se você sentir que a sua casa precisa de cuidados, se você sentir que a sua casa está desajustada com você, com a sua família, a Casa Olus cuida da sua casa para que ela cuide de você.